Olá pessoal, eu sou novamente Newton Gomes, da empresa CPA Informações Empresariais aqui de Sorocaba. Bom, nós estamos fazendo uma série de vídeos analisando na reforma tributária o projeto IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, é uma fundação pública do governo federal, né? Rememorando, nós temos 24 projetos de reforma tributária em todo o país, e desses 24, 3 conseguem um bom destaque, né? O primeiro é aquele projeto lá no Raul, que está na Câmara dos Deputados. O segundo é o projeto do Bernardo Api, uma entidade lá de São Paulo. São vários especialistas que fizeram um projeto interessante. E, finalmente, nós temos um terceiro projeto bem cotado aí, que é o IPEA, que é um instituto, uma fundação pública do governo federal. Bom, já comentamos bastante o projeto do Raul, que inclusive foi aprovado na Comissão Especial da Câmara há uns 15 dias atrás. Nós comentamos também o projeto API várias vezes, né? E, finalmente, nós estamos agora analisando esse terceiro projeto bem cotado, que é do IPEA. Bom, eu já disse que esse projeto do IPEA, ele consta de um livro, que eu estou mostrando aqui, que se chama Reforma Tributária IPEA, inclusive feito em parceria com os especialistas da Ordem dos Advogados do Brasil, lá do Distrito Federal. Realmente é um trabalho muito significativo, muito importante, muito brilhante. Está lá. Esse livro, eu já disse anteriormente, tem 267 páginas e você pode obter isso gratuitamente lá no site do IPEA, pode fazer o download completo e tal. Muito bem, lendo a respeito do projeto, pelo menos da intenção, do objetivo dos técnicos lá do IPEA, nós temos a conclusão lá na página 97 do livro, que eles colocaram algumas premissas, algumas primeiras ideias, né, que depois desembocou no projeto que a gente vai comentar em algum vídeo futuro aí. Muito bem, e essas premissas, essas ideias iniciais, eu já disse que elas são 7 premissas, né? Essas 7 premissas que os especialistas do IBEA listaram lá na página 97 desse livro, a gente está comentando, né? E as 7 premissas. Então já comentamos 1, 2, 3 e 4. E agora, neste vídeo, nós vamos comentar a premissa número 5, né? Do projeto de IPEA. E essa premissa número 5, essa ideia inicial, ela fala a respeito do quê? Bom, é o respeito ao pacto federativo, né? Nós sabemos que no Brasil, constitucionalmente, existe um pacto federativo, um pacto entre as entidades que formam a federação, né? Entre a União, entre os 27 estados e também entre os mais 5.600 municípios. Todos esses entes, eles têm um pacto, né, para determinadas situações, em várias áreas, inclusive na área tributária, né? Então, o que nós queremos comentar é que o pessoal do IPEA, ele diz o seguinte: olha, nós temos 7 premissas que vai orientar o nosso trabalho do projeto de reforma tributária. Essas 7 premissas são as seguintes, tal. Já comentamos 4, agora temos a quinta e depois nós temos mais 2 premissas finalmente. E depois, quando completarmos a análise dessas 7 premissas, daí nós vamos desenvolver no projeto, né? Aí vamos cair exatamente no que os técnicos pretendem no seu projeto de reforma tributária, tal, que é, como já disse anteriormente, é um projeto modular. Você tem um módulo para a União e um módulo para os estados e municípios. Mas isso a gente fala depois. Vamos conversar um pouquinho a respeito da premissa número 5, que é o respeito ao pacto federativo, isto é, obedecer ao que está no pacto federativo. Não vamos fazer um projeto que não obedeça ao pacto federativo, porque isso é constitucional. Então tem que obedecer isso aí.
Muito bem, então vamos aos comentários dos técnicos lá. Ele diz inicialmente que todas as tentativas anteriores do IVA, que é um imposto sobre o valor agregado, que está sendo muito discutido para que nós possamos introduzir aqui, todas as tentativas anteriores do IVA, que vem inclusive da Constituição lá de 1988, já são lá 30 anos, né? Foram vetadas por conflitos políticos federativos, né? Nós tivemos vários projetos, como já comentamos, inclusive todos eles incluindo a instituição do IVA, porém, segundo os técnicos de IBEA, esses projetos não obedeceram o Pacto Federativo, não seguiram as linhas do Pacto Federativo. Ora, o Pacto Federativo, como ele está na Constituição, não pode ser desobedecido. Então, em razão disso, o que aconteceu? Nós tivemos conflitos políticos federativos. Isto é, esses projetos, eles rodaram, tramitaram na Câmara dos Deputados e pararam lá e não foram mais em frente. Alguns até saíram da Câmara, foram ao Senado e pararam lá também. Isto é, não foram aprovados pelos parlamentares no ritual previsto lá na Constituição. Então, os projetos simplesmente foram abandonados, né? Então, a primeira observação importante que os técnicos do IPE estão fazendo é o seguinte: olha, nós temos que, se formos fizer o IVA, por exemplo, nós temos que obedecer o Pacto Federativo, condição sine qua non. Muito bem, então essa é a primeira, tentativas que não obedeceram ao pacto. O item número 2, os técnicos esclarecem o seguinte: o Pacto Federativo, ele dá para a União, para os estados e para os municípios competência legal tributária para, primeiro, criar e regular tributos. Segundo, arrecadar. Terceiro, receber toda ou parte da respectiva receita. Então vejam bem, o Pacto Federativo, que está esculpido lá na nossa Constituição Federal de 1988, nesse pacto ele diz o seguinte: olha, a União, todos os estados e todos os municípios, eles têm competência legal, tributária para criar e regular os tributos, para arrecadar e, inclusive, para receber ou toda ou pelo menos parte da respectiva receita. Muito bem, esse seria um ponto dessa premissa número 5. Vamos para o terceiro ponto. Diz os técnicos: toda e qualquer proposta que objetive, que vise diminuir essas prerrogativas, terá grandes chances de não ser aprovada. O que tem acontecido é que o nosso Congresso, aí incluído a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles têm tentado diminuir a prerrogativa que União, Estados e municípios têm em relação a tributos. Ora, quando eles querem diminuir isso, porque está lá na Constituição, então a chance de não ser aprovada tem sido muito grande, né? E a história, está lá no quarto ponto dessa premissa, a história tem demonstrado que quando a competência é dada, é muito difícil retirá-la. Então, veja bem, se você tem na Constituição, a Constituição diz, olha, o município tem competência para, por exemplo, criar tributo, arrecadar tributo, qualquer coisa assim. E, de repente, você tem uma reforma tributária que pretende proibir o município de criar tributo, ou proibir o município de arrecadar um tributo, ora, então a competência que já é dele, que já está na Constituição, não tem condição de retirar. Ninguém concorda com isso, né? A União, os estados, os municípios não concordam, né, que você proíba de criar e regular tributos, de arrecadar determinados tributos.
ou de receber toda ou parte da respectiva receita. Então, esse é o quarto ponto importante. Aí tem um quinto ponto importante nessa premissa número 5, que diz o seguinte: olha, então, é necessário que uma proposta leve em consideração a manutenção da autonomia tributária dos entes, quanto à escolha de alíquotas e a concessão de regimes especiais. Então, todo projeto que se pretenda ser aprovado lá no Congresso Nacional, é absolutamente necessário que ele preserve, que ele mantenha a autonomia tributária dos entes federativos, quanto à escolha das alíquotas e quanto à concessão dos regimes fiscais, né? E não ele pretenda retirar esses direitos que já são deles, né? Bom, o item número 6 dessa premissa número 5 disse o seguinte: ora, como isso não é possível com o IVA, por que não é possível com o Imposto sobre Valor Agregado? Porque o IVA ele deve ser aplicado uniformemente a todos os setores. Ele é um tributo que tem que ser uniforme, a legislação uniforme, a alíquota é única, né? Então, isso com essas técnicas de introdução do IVA, praticamente fica impossível você não retirar dos municípios, dos estados ou da União essa competência para regular tributos, para arrecadar e tal. Esses projetos mexem exatamente nesse direito, vamos chamar assim, de direito adquirido da União, dos estados e municípios. Se você tirar alguma coisa disso, logicamente você tem uma dificuldade legislativa e tem se mostrado intransponível até este momento. Muito bem, considerando todos esses problemas, todas essas barreiras, todas essas confusões, o pessoal da IPEA diz o seguinte: olha, a solução do projeto IPEA é a adoção do imposto de vendas a varejo duplo, repartido entre estados e municípios, para conceder a esses entes, a possibilidade de competência discricionária e, ao mesmo tempo, garantir que o IVA não sofra interferência nesse sentido. Então, vamos entender o que o IPEA está pretendendo. Olha, nós vamos fazer o IVA, ok. O IVA vai te tirar direito, disso, daquilo, então tá bom. Nós vamos tirar. Isso é parte da essência do IVA, que ele seja uma legislação uniforme, que seja uma alíquota e tal. Só que, para contornar esse problema, nós vamos criar o imposto de venda a varejo. E esse imposto de venda a varejo, que é o famoso IVV, Imposto de Venda a Varejo, ele é destinado aos estados e também aos municípios. Então, o IVA seria, digamos, nacional, federal, idêntico em todo o território nacional. Agora, você teria o IVV, Imposto de Venda a Varejo, que seria para cada estado, e o IVV para cada município, entendeu? Quer dizer, então, esse IVV, que o IPEA chama de dual porque é duplo, você tem o IVV estadual e o IVV municipal. Esse IVV é que vai dar uma arrecadação que vai fazer com que os estados e os municípios acabem concordando com o IVA federal padronizado, mas eles têm o seu imposto, o seu IVV. Só para recordar, me parece que a ideia é que nós criamos aqui um imposto muito parecido com aquele que está em vigor lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles têm o IVV, tem o IVV estadual e o IVV municipal, né? Então, esse imposto sobre venda a varejo seria uma maneira que o IPEA criou de contornar essa problemática de que o IVA tem que ser assim e não pode ser modificado. Muito bem, gente. Então, em resumo, esta é a premissa número 5. Por quê? Porque essa premissa número 5, ela respeita o Pacto Federativo, respeita o acordo que existe
na federação entre a União, todos os estados e todos os municípios. IVA, sim. O IVA tem lá as suas regras que não podem ser modificadas? Sim. Vamos fazer o imposto, mas vamos fazer o IVA federal. Depois nós fazemos o IVV estadual, que é Imposto de Venda Varejo, e o IVV municipal. Com isso, os estados e os municípios acabarão, pelo menos a esperança da equipe do IPEA, acabarão concordando com o IVA federal, tudo padronizado, e você cria um imposto que seja específico para o estado e para os municípios. Muito bem, pessoal, então essas são as regras da premissa número 5, que é o respeito ao Pacto Federativo. Nos próximos vídeos nós vamos falar da premissa número 6, que é a manutenção da destinação constitucional das receitas, e finalmente o item número 7, que é o último das premissas, que é o novo modelo que deve prever a tributação das novas tecnologias e usar o aparato tecnológico para arrecadar. Com isso, quando nós completarmos as 7 premissas dos técnicos do IPEA, aí nós vamos analisar o projeto em si, que é o projeto do IVA federal e é o projeto do IVV estadual e municipal. Muito bem, espero vê-los no próximo vídeo então. Muito obrigado.